Boa noite a todos, amigos queridos do Centro Fraternidade, esse centro que está nos dando essa oportunidade de trazermos os jovens para fazer palestras. Jovens que já fazem estudos na sua casa, já têm um conhecimento bem interessante, amplo, e que agora estão adentrando o mundo das palestras públicas. Hoje nós temos Mariana Paranhos, nossa amiga aí, né? Futura médica, isso que é legal, está aí com a gente. E hoje o tema é O Espinho, mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, capítulo 126. E eu vou ler aqui uma passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo. E aí, o comentário de Emmanuel. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, vigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, como se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino e, escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Fazer a nossa prece, pedir a proteção dos queridos, amados, mensageiros do mais alto, espíritos superiores que nos protegem, que possa envolver a todos nós, onde quer que estejamos, nos celulares, nos computadores, nas televisões, que possamos ter que o nosso lar é um lar repleto de amor e de energia boa, que possamos valorizar os momentos que temos com a nossa família, os nossos amigos, e entendermos que quando seguimos as leis divinas, tudo fica mais fácil. Ser conosco, nos proteja, oriente, hoje santo, que assim seja. Com a palavra, Mariana Paranhos. Contigo, Mariana. Boa noite, gente. Bom, sou a Mariana. A gente vai discutir hoje o texto de Emmanuel. Bom, primeiramente, qual foi o objetivo principal desse texto? Destacar a importância da humildade, né? Bom, a frase de Paulo, a primeira frase que foi apresentada para a gente foi: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo já dizia que glória nele não há, a pequeneza, a fraqueza, mas Deus se revela na fraqueza. A gente já tinha que Jesus já falava que bem-aventurados são os pobres de espírito, né? Pois deles é o reino dos céus. E o que é que ele queria dizer com pobres de espíritos? Não são pobres de inteligência,
não necessariamente pobres de coisas materiais, mas sim os ricos de virtudes morais, os ricos, as pessoas que fazem caridade, os humildes. Então, a gente tem que olhar a importância da humildade. Esse texto inteiro foi destacando a importância da humildade. Bom, e o que é que o Emmanuel, que Paulo queria dizer com o espinho? O espinho, para a gente, é o nosso alerta para seguir o caminho certo. O espinho, para a gente, são os nossos defeitos, são as coisas que não deixam a gente, que se a gente deixar tomar conta de nós, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue, atrapalham o nosso processo evolutivo, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, as redes sociais. Bom, a gente vê hoje em dia, eu falo por mim mesma, um vício nas redes sociais. A gente quer tirar a foto perfeita, do momento perfeito, mas esquecemos, às vezes, de viver aquele momento. A gente tira uma foto linda, maravilhosa, mas e aquele momento? Você realmente aproveitou o momento com seus amigos? Você realmente aproveitou o momento com a sua família? Com o seu filho? A gente tá ali focado no celular, focado no, no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, mas a gente esquece de quem está do nosso lado, esquece de conversar, de dar atenção. Outro exemplo também seria a caridade. A caridade é uma coisa tão importante, eu acho que se a gente fosse resumir o que a maior mensagem ali do Evangelho seria, do Evangelho segundo o Espiritismo, seria fazer a caridade, né? Caridade e amor ao próximo. Então, o que é a caridade? A caridade não é somente a gente doar coisas físicas, né? Doar dinheiro. Às vezes a caridade é a gente sentar e escutar o próximo. Às vezes a gente, vou doar um valor X para tal entidade. Mas não é só isso. Isso às vezes faz parte de um orgulho nosso, de tipo assim, eu sou caridoso, eu dou para a organização X. Mas não, às vezes a nossa caridade é você sentar com um amigo que está precisando e escutar o que ele tem para falar, porque isso pode mudar todo o dia dele, pode mudar todo o astral dele, pode fazer uma diferença incrível. Bom, falando de humildade e orgulho, né? O orgulho é uma característica que o próprio Emmanuel destacou aqui, né? Que atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É uma posição mental não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Como é que nós vamos conseguir elevar nosso olhar para Deus se a gente só olha para a gente? Se nosso olhar está focado em nós mesmos? A gente tem que ter a humildade de olhar para fora, de não focar somente na gente, de não deixar esse espinho virar o foco da nossa vida. Às vezes estamos tão focados naquilo, no mostrar que, nossa, eu tenho isso, eu tenho o melhor celular, eu tenho o melhor carro, eu tenho o melhor emprego, que a gente esquece das coisas simples, do amor ao próximo, de dar atenção à família, dar atenção ao filho, dar atenção à sua mãe, ao seu pai, de uma palavra amiga, de dar só um ombro amigo, que isso pode mudar tudo, sabe?
mas a gente foca, às vezes, nessas coisas materiais, que não são tão importantes. Não é o foco do nosso processo evolutivo. Uma frase aqui que eu vou destacar, porque eu acho que ela é super significativa do nosso texto, é: por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Essa frase, eu acho que é a soma total do nosso texto, que é: como espíritas, nós sabemos que a gente está passando por um processo evolutivo. Nós somos espíritos ainda inferiores. Se a gente está aqui na Terra, nesse plano físico, é porque a gente está aqui para melhorar, para evoluir. A gente passa por provas, por expiações, a gente passa por todo um processo. A gente está reencarnando porque a gente precisa. A gente está passando por desafios, a gente está vivendo com outros espíritos que, com certeza, nós temos débitos aqui, porque a gente precisa, porque a gente tem ainda o que evoluir. Senão a gente não estaria aqui, não é mesmo? Então, é olhar para toda essa situação e ter noção de que eu não posso ter uma soberba, eu não posso ser prepotente, porque eu não sou o maior ser daqui, eu não sou o ser mais importante. Ainda tem alguém bem mais importante que eu, Deus. E ainda tem vários espíritos bem mais evoluídos que eu. Então, acho que a mensagem mais importante daqui é não deixar esse espinho tomar conta da gente, os nossos defeitos tomar conta da gente, que a gente pode usar eles para evoluir, usar eles como ferramentas para a gente evoluir e ter a humildade de saber que Deus é o ser mais importante aqui. Mari, Oi. eu achei interessante você comentando sobre defeitos e humildades aí, assim, quando vocês falam assim, defeito e humildade, me bate uma coisa muito da dentro do coração, de perguntar assim, meu Deus, e eu, né? Quando, como é a minha dificuldade? Assim, aí eu queria saber de você, qual é a sua dificuldade maior com você mesmo? A minha, nossa, que pergunta difícil, meu Deus. Ai, ai, nossa senhora, que pergunta difícil. A minha, eu acho que é difícil às vezes a gente identificar, né, na gente. A gente tem muito, assim, ver no outro qual é o defeito do outro, mas às vezes a gente não consegue ver em nós, né? Eu acredito que a minha dificuldade é conversar, assim. Eu sou uma pessoa muito fechada, eu tenho muito medo de me expor. Então, de me expor e me machucar. Então, às vezes, parece que eu fico quieta no meu canto e eu acho que isso às vezes machuca o outro. Então, eu vejo isso, né? Então, às vezes eu me fecho para me proteger, mas eu acho que isso, eu não falo que está me atingindo, e eu acho que falta isso, eu acho que eu tenho dificuldade em diálogo, eu fecho muito os meus sentimentos. Então, acho que isso é o meu maior defeito. Eu tenho essa impressão. Porque o diálogo é se abrir, né? Diálogo é você se mostrar. E, às vezes, assim, conscientemente, talvez seja medo de ser julgado, ser avaliado pelas outras pessoas. Sim, exatamente. É um medo de você se expor e acabar se machucando. Eu tenho plena consciência de que é isso, de esse ser o meu medo, sabe? De eu acabar me expondo e me machucando, disso voltar para mim. Mas acaba que o outro pensa que, nossa, ela não liga, ou ela não se importa. Mas eu tenho a impressão que esse é o meu maior defeito em relação a, tipo, relacionamentos, família e tal. Emmanuel coloca isso como esse espinho, exatamente o que nos coloca no lugar da humildade, né, que você tão bem falou aí. Como, assim, como alcançar essa
humildade? De tudo que você leu, tudo que você sabe, assim, como alcançar humildade? Eu acho que é exatamente esse exercício que a gente acabou de fazer. Você olhar, se olhar e identificar qual é o seu espinho e trabalhar nisso. E falar, nossa, o meu defeito é eu fico no celular o dia inteiro. Então, e eu não presto atenção na minha família. Eu não estou perdendo tempo aqui e eu não estou vendo, sei lá, meus filhos que estão brincando aqui do meu lado, querendo atenção. Então, acho que... E aí eu trabalho nisso. Eu acho que a gente pode trabalhar a nossa humildade, nosso orgulho, identificando qual que é o nosso espinho e tentando evoluir nele. Porque aí essa observação ela tem que ser diária, né? Como diz lá Santo Agostinho, diariamente você tem que ir fazendo uma varredura assim na sua vida de tudo que você faz, de tudo que você deixa de fazer, assim, as coisas que você diz, as coisas que você não diz também, diz muito sobre quem nós somos, né? Momentos que você fica em silêncio. Eu, por exemplo, Sim. quando eu estou muito chateado, eu fico em silêncio. Sou eu faço isso. Gente, e aí uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim de revelar quem eu sou, falar as minhas emoções. As pessoas perguntam, às vezes eu estou em silêncio, já que você está falando que é também, as pessoas perguntam, mas você está bem? E eu falo, estou bem, mas intimamente eu não estou bem, né? Eu estou falando da boca para fora. E isso é muito ruim, porque você transparece no seu olhar, nas suas reações, né? Suas expressões, e você não está bem. Vencer essa barreira do sentimento aí das emoções, de expor suas emoções, eu acho que é cara, uma tarefa árdua. O que você acha? Nossa, com certeza. Com certeza. Muito difícil. Muito difícil. Porque também eu acho que envolve o outro. E assim, é um comportamento, por exemplo, vou falar de família. Porque eu tenho 21 anos. Por 21 anos eu fui assim. Aí você mudar de repente, e aí eu sempre fui quieta. Sempre quando eu tô chateada, eu me fecho, vou pro meu canto. Aí você, de repente, se abrir, parece que você mudou seu comportamento, parece que você está agindo de uma forma diferente, e aí muda toda a dinâmica. E aí o outro pode achar que você está agindo de uma forma, sei lá, tá revoltado ou tá... Pode estranhar o seu comportamento também, né? Eu acho que é um trabalho, assim, muito difícil, muito difícil. Assim, você faz medicina, e a gente Sim, sabe que o médico, e você quer fazer neuro, né, que a gente estava conversando, porque você é é, neurologista. A gente sabe que os neurocirurgiões, alguns se acham deuses e outros têm certeza que é, são, né? exato, é verdade. Como é para você que já está nesse meio, que você já está convivendo, conviver com a questão da humildade e da questão também do espiritual, do lado espiritual? Como que é para você que está entrando nessa área conviver com isso? Nossa, é porque assim, eu cresci tendo muito meu pezinho no chão, sabe? Por conta da minha família, eles me criaram assim, tendo muito meu pé no chão. Então eu não tenho muito isso de ter soberba ou me sentir, oh meu Deus, eu sou a maioral aqui, apesar de ser leonina. Mas, inclusive, eu tenho um certo, assim, receio de pessoas que são assim, se acham deuses. Mas aí vem um receio de, eu vou entrar nesse meio, será que eu vou mudar? Então, eu acho que você tem que, por exemplo, vou entrar no meio, ainda sou estudante, né? Mas vou entrar nesse meio, eu acho que você tem que ter a consciência de que, não, eu não sou um deus. Ninguém pode se pôr nessa posição. Eu tô aqui para ajudar alguém com as minhas habilidades,
e eu vou fazer o meu melhor, mas não sou Deus. De forma alguma, não posso me pôr nessa posição, porque aí é o momento que você erra, é o momento que você se põe tão alto que você começa a cometer erros, começa a se achar demais e a, maltratar os outros e começa a ser arrogante e, enfim, não é uma posição legal de se ter, né? Assim, você já passou por isso? Você já maltratou alguém? Acredito que sim, né? Todo mundo comete erros, eu acho que sim. Mas, Acho assim, que mas sim. você reconheceu que tinha maltratado na hora, depois? Eu acho que depois. Eu vou falar que sim, porque eu. Mas assim, eu tenho dor crônica. Tô me expondo aqui para os ouvintes. Eu tenho dor crônica. Eu fico muito chateada quando eu tô com dor. Por conta, eu tenho fibromialgia. Muito chateada, muito chateada. Então, não foi uma questão de orgulho ou tal, mas foi uma questão de eu estar mal. Então, eu acho que já fui grossa, com certeza já fui grossa, porque eu tava chateada e alguém veio me futricar, tipo, encher a paciência, sabe? Então, eu já, tipo, dei uma patada. Mas depois eu me senti muito mal, porque porque eu fui mal educada, ou, tipo, fui ríspida. E aí eu fui pedir desculpa pra pessoa. Depois. Não foi porque eu percebi depois que eu fui ríspida, entendeu? E porque quando eu tô com dor eu fico muito chateada, muito nervosa. Então, com certeza. Eu acho que não tem ninguém que nunca foi grosso. Mas você chegou a pedir desculpa à pessoa? Pedi sim. Nossa, pedi. Doeu mais? Quê? Doeu mais pedir desculpa? Não, eu acho que dói mais a culpa de você, nossa, meu Deus, eu fui grossa com essa pessoa, de graça, do que pedir desculpa. Eu acho que pedir desculpa alivia. E a pessoa fala, não, não, tá tranquilo, não foi nada, não sei, com certeza ela se sentiu mal, ou ela falou que não percebeu, mas deve ter percebido sim, porque não fui eu não fui não fui normal, sabe? Mas ela falou, não aconteceu nada, mas com certeza. Eu Eu estou te não perguntando, senti que doeu. eu tô te perguntando porque às vezes para mim pedir desculpa dói um pouco, porque eu sou muito orgulhoso. Dói. Às vezes Ah, dói ter que chegar perto e falar assim, eu errei, foi mal, sabe? Algumas vezes hum, não, mas algumas vezes, e ainda dependendo da pessoa, é mais ah, complicado, sabe? Mas eu estou me sim, esforçando, eu não sei você, mas eu estou me esforçando para assim, para não relutar tanto, sabe? Já entendi. que errei, vou lá logo uma vez, falo. E aí, mas depois fico um bem, sabe? Sabe quando dá um bem no coração? É, Assim, depois dá um nossa, alívio. dá um alívio. O negócio é antes, sabe? Depois você abre a É, boca, começa a falar, alivia. Mas até você chegar perto, é complicado. é. Então, eu acho que a culpa, você tem um sentimento de culpa, de tipo, nossa, eu fiz algo errado, e aí isso dói. Eu acho que, pra mim, você pedir desculpa não me incomoda eu pedir desculpa, mas o sentimento de, meu Deus, eu fiz algo errado com essa pessoa, sem necessidade, isso me dói. E assim, você gosta de criança, tá falando. Você, Gosto. é. Como ensinar a criança Nossa, isso que a gente está aí, conversando? ensinar a criança o quê? A ser humilde, a conviver, para não se achar o máximo, né? Como? Não, aí eu acho que é um processo diário. Eu não sou mãe, eu não tive irmãozinhos menores,
Então, acho que isso é um processo diário de você, tipo, ensinar seu filho a... Eu fiz algo errado, então assume que fez algo errado e pede desculpa. E não... Eu acho que... É porque eu gosto de criança quando tá no consultório, sabe? Eu nunca... eu não tive a experiência de criar alguém, sabe? Mas eu acho que é isso, é um processo diário de você ensinando a criança a assumir seus erros, de tipo, derramei um negócio. Mãe, derramei. Desculpa, derramei. Mas tá tudo bem, derramou. Vamos limpar juntos. É isso. De assumir seus erros. Que eu acho que isso é a parte mais importante. É a parte humana, né? Nossa, que às É, vezes a gente esquece. Ser humano é errar. Só que a gente sim, quer com ser certeza. perfeito, só que perfeito e perfeito não existe, né? É, A gente se passa por, mas não é. Então, enquanto a gente não entender que a gente não é, a gente fica lutando contra. E aí a gente maqueia, a gente põe um monte de coisas, a gente põe uma camisa, ouve uma música elevada, põe um livro debaixo do braço, é tudo maquiagem, porque o ser imperfeito ainda está lá dentro, gritando dentro da gente, né, tentando mostrar, e ele vai mostrando, né, que as nossas ações, ela vai mostrando quem nós somos. A gente não consegue é, disfarçar. Você consegue disfarçar por um tempo, mas não por todo o tempo. Chega uma hora que é verdade. quem você é. Por isso, assim, eu gosto de reality. Eu gosto de reality. Então, é interessante você ver a pessoa, ela entra toda preparada, falando, vou fazer isso, isso. Aí lá dentro, com o tempo, chega uma hora que ela começa a despertar quem ela é. E aí você não consegue. Aí é interessante você ver a pessoa disfarçando quem ela é e ela se mostrando como uma outra pessoa. E aí fica uma lição para a gente, que isso acontece no mundo, né? Às vezes, dentro, na rua, eu sou o cara boa praça, ajudo todo mundo, né? Tô sempre ali, mas dentro da família, que você fala muito bem de família, dentro da família, aí eu mostro quem eu sou, né? Uhum, sim. Ser espírita para você, como que é? Ser espírita? Eu acho que ser espírita é uma grande responsabilidade. De você. é, Porque ser espírita é você ter conhecimento de que você está aqui com um propósito. E você está aqui com o intuito de evoluir. Senão você vai perder uma encarnação, sabe? Então, e eu acho que só de você ter o conhecimento de tudo que a gente estuda, quanto mais a gente estuda, eu acho que mais responsabilidade a gente tem de executar o que a gente estuda. Então, eu acho que ser espírita para mim é. Eu sou muito grata por ter o conhecimento que eu tenho, de tipo conhecer a nossa religião. E é uma grande responsabilidade, porque eu sei que eu tenho que executar a caridade, o amor ao próximo. E eu sei que eu tenho muito a evoluir. Eu tenho certas coisas a cumprir aqui. Então, ser espírita para mim é isso. Para fechar, com base em tudo que você falou, tem algum livro espírita que você recomenda para a gente aprender um pouco mais? Fora o livro Nossa, básico, você tem algum livro seu assim de coração? Gente, lê esse livro que para mim serviu. Tem? sobre o nosso tema? É, sobre o nosso tema. Tem algum livro? Ou um livro que seja dentro da doutrina espírita que te ajude a vencer as suas dificuldades. Você tem algum que você recomenda? Então, nossa, ai, deixa eu pensar. Bom, primeiramente, eu acho que para a gente ganhar nosso conhecimento base, o Evangelho segundo o Espiritismo é excelente. E eu acho que para a gente conhecer um pouco mais sobre outros aspectos,
Acho que o Nosso Lar é um livro muito bom para a gente entender um pouco mais sobre esse tema. Legal, legal. Vamos fazer nossa prece? Vamos. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez, muito obrigado. Pedimos que, nesse momento, todas as pessoas que estão aqui conosco sejam envolvidas nos mais belos sentimentos de amor, paz, perseverança, união, fraternidade, para que possamos atingir o nosso propósito aqui na Terra, que com certeza passa pelo amor. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Mari, muito obrigado mesmo. Fica com Deus, tá? Muito obrigada, Cassius, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que está escutando. Foi excelente a experiência. Tchauzinho, valeu. Tchau, tchau.